Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Abra comigo em Ezequiel, capítulo 11, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aqui, né, em Ezequiel, capítulo 11, diz assim, a respeito dos governos, né, dos povos, príncipes do mal, né, os governos ali dos povos que eram reprovados, né, governos maus. Então vamos ver o que a palavra diz? Depois disto, o Espírito me ergueu para cima e me levou até a porta do lado oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e vi na entrada da porta estavam 25 homens, entre os quais eu vi Jaazanias, filho de Azur, e Pilatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então aqui, né, esses homens eram sacerdotes, eram príncipes, pessoas levantadas ali para conduzir o povo, né, governar o povo. E ali, então, Deus enviou ali o profeta, ele ergueu o profeta e mostrou, né, ali esses 25 homens. Aleluia. E disse-me ele, né, o Senhor, Deus, dizendo a Ezequiel: Filho do homem, estes são os homens que inventam perversidades e tem dado mau conselho nesta cidade. Então Deus dizendo ali, ó, esses homens têm ido contra tudo, todas as profecias, né, que eu dei a Jeremias, que eu tenho dado a você, Ezequiel, né? Esses homens são perversos, esses homens têm dito para o povo, né, tudo contrário do que eu tenho dito. Eles têm dito, né, que a invasão por parte dos babilônios não irá acontecer, né? E que a cidade não vai ser destruída, né? Então, ali Deus estava vendo a perversidade daqueles homens, porque eles não queriam que o povo se convertesse, eles não estavam pregando verdadeira conversão, eles não estavam mostrando aonde estava a falha, onde estava o erro, mas eles eram líderes ali, aqueles 25 homens, líderes perversos, né? Que dizem: não está próximo, vamos construir casas. Esta cidade é o caldeirão e nós somos a carne. Então eles diziam, olha, não está próximo aqui, né? E quando diz que eles não seriam saqueados, que eles não seriam levados cativo, eles pregavam tudo ao contrário do que Jeremias estava profetizando no nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele fala ali, essa cidade é o caldeirão, isso quer dizer, caldeirão é feito de ferro, é algo, né, que é forte, e eles a carne, então ele estava dizendo de uma certa forma de que eles estavam protegidos, né, que a cidade era uma cidade fortaleza, era uma cidade forte, né, e eles estavam guardados ali dentro desse caldeirão, né, e no verso 4 diz: e então profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Então aqui o Espírito diz, né, fortemente para o profeta falar, se opor tudo o que eles estavam dizendo, se opor tudo tudo que aqueles falsos profetas estavam indo contra a vontade do Senhor, estava conduzindo o povo à perdição. E o Espírito do Senhor então caiu sobre mim e me disse: fale assim, assim diz o Senhor, desta maneira tendes falado, ó casa de Israel, porque eu conheço as coisas que entram em vossa mente, de todo e de todos eles. Então, o Senhor, ele é dono da onisciência, ele é o Senhor, né, que conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhecia qual era a intenção daqueles líderes, né? O Senhor sabia que eles estavam ali maquinando algo para ganho, para proveito, né, próprio deles. Então, quando o Senhor declara aqui, né, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê, né? Aleluia. Quando eles diziam ali, não, o Senhor, ele não tem visto, ele abandonou, né? Pode construir aí, né? E muitas das vezes o Senhor sabia que no coração deles estava assim esse sentimento, né? Não, o Senhor abandonou a terra, o Senhor nos abandonou, né? Ele não está conosco, mas vamos construir, vamos, que nós somos fortaleza. Eles tinham deixado de crer em Deus, eles tinham colocado a confiança
na força física, nos braços deles. E pensando ali, o Senhor nos abandonou. O Senhor abandonou a terra, abandonou o povo. Então nós estamos numa fortaleza. Não temam, não dá ouvido ao profeta. Porque nós vamos vencer, porque nós estamos numa fortaleza. Então aqui o Senhor nos alertando que nem o poder, nem fortaleza construída por uma humana, nem todo o dinheiro, toda a prata e todo o ouro do mundo é capaz de nos proteger ou de nos livrar de algum mal. Mas que a nossa fonte, a nossa direção tem que ser o Deus poderoso e santo. A nossa segurança é estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Né, como no Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O nosso descanso, a nossa segurança, só encontramos em Deus. Então, aqueles homens ali estavam colocando a confiança na força do próprio braço, quando eles diziam que eles eram a carne dentro de um caldeirão, isso que eles estavam seguros, né? Aleluia. Verso 6 diz: vós multiplicaste os vossos mortos nessas cidades e encheste as suas ruas com mortos. Então ali, né, Jerusalém, né, ela não era Deus que estava sendo culpado. Eles queriam colocar a culpa em Deus, como Deus tivesse ali colocado eles em punição, mas na verdade eles estavam sendo punidos pela falta de temor ao Senhor. Quando ele diz ali, ó, vós multiplicaste os vossos mortos nessas cidades e enchesse as suas ruas com mortos, por causa da desobediência, por causa dos líderes, né, espirituais ali, que estavam se rebelando contra Deus. Ali estava acontecendo de ter muitos mortos, de serem perseguidos, serem saqueados, ser levado cativo, né, pela Babilônia, porque eles estavam se apostasiando da fé. Eles não estavam mais acreditando no Deus poderoso e santo, né? Então, mas não era por causa de Deus, não era por falta de cuidado do Senhor, não era falha do Senhor, né? Não era Deus que tinha falhado com o homem, mas era por causa da falha dos líderes espirituais daquela época, dos líderes ali, né? Não somente espiritual, mas também político da época. Eles estavam corrompidos, eles tinham se apostasiado da fé, eles não tinham mais relação com Deus, não tinham mais intimidade com Deus, eles estavam vivendo por si próprio. Então, eles pensavam no seu coração que Deus tinha abandonado, que o Senhor, né, tinha abrido mão deles. Né? Então, quando diz ali, vós multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e encheste as suas ruas com mortos. Então, Deus estava dizendo, o Espírito Santo de Deus está deixando bem claro, é vocês que são culpados dessa colheita. Não é Deus que o abandonou, não é Deus que está castigando, mas vocês estão colhendo porque vocês têm caminhado por si próprio. No verso 7 diz: então assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que tendes deitado no meio dela, esses são a carne, e esta cidade é o caldeirão, mas vós, porém, vos tirarei do meio dela. Então aqueles príncipes declaravam, né, que aquele ferro ali, né, que rodeava eles, aquele caldeirão, era forte, era poderoso, que poderia guardar eles, né? Mas Deus estava dizendo não. Agora vocês estão vendo que esses mortos, né, que estão deitados aí no meio, são a carne. É um povo que está sendo morto espiritualmente, é um povo que está sendo massacrado, está sendo saqueado, porque esse caldeirão que vocês pensam que é toda a segurança de vocês, ele vai ser o caldeirão que vai ferver, esse vai ser o caldeirão que vai cozinhar aquele que confia nessa segurança. O que nós aprendemos aqui com o Senhor? Que aquele que coloca confiança no governo, que coloca confiança em alguém, no homem, e não em Deus, ele vai ser ali destruído por esse próprio, né, esse próprio pensamento de poder fazer com a própria mão, de poder ter o controle das coisas. Então o Senhor estava dizendo ali, olha, esses mortos aí, que tem deitado no meio de vocês, esses são as carnes, que disseram que vocês estavam seguros, né? E a cidade é o caldeirão, quer dizer, esse caldeirão, ele não é infalível, ele não é uma fortaleza certa. Sem Deus, vocês vão ser consumidos. Mas a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Então Deus estava dizendo, aquele que crê, aquele que quiser, né? Mas eu vou, né? Mas a vós, porém,
vos tirarei do meio dela. Então Deus está dizendo, olha, mas aquele que, né, confiar em mim, der ouvido à voz do profeta, esse eu poderei livrar de ser morto, livrar de ser cozido por essa panela, de ser morto por essa panela, por uma proteção, né, falsa, uma falsa sensação de segurança. A nossa segurança tem que estar em Deus. Então a nossa segurança não é governo, não é amigo, não é um líder político, não é um líder religioso. A nossa segurança tem que ser em Deus, porque nós, homens, por mais correto que seja um líder, né? Ele é falho, ele é humano. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós vamos ser cuidados, zelados, protegidos, e nós vamos ser misericordiosos, né? Porque nós merecemos de misericórdia. O nosso líder espiritual precisa de misericórdia. As pessoas precisam de misericórdia. Mas quando nós adoramos alguém como o nosso Senhor, como o nosso Deus, quando nós ficamos cegos e não buscamos mais na fonte onde é Jesus, onde é Deus, nós corremos o risco de ser essa carne dentro dessa panela sendo cozida, né? Sendo destruída. Então, aonde eles pensavam que era ali, né? Uma segurança, uma fortaleza para eles, na verdade, era uma panela sendo cozida, fervida, né? Onde o Senhor ia permitir o mal chegar até eles. E o resultado deles colocarem toda a segurança na força física, numa fortaleza que os olhos enxergavam, era a morte. Era muitos mortos. Era a destruição de um povo. Mas aquele que confia, né, no Senhor, ele tira do meio dessa confusão, ele nos tira do meio da tribulação, ele nos renova, ele nos liberta, ele nos transforma. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos direciona. Esse é o Deus que vale a pena servir. É o Criador, o Senhor do céu e da terra. Verso 8 diz assim: vós temeste a espada, e trarei sobre vós a espada, diz o Senhor. Então aqueles nobres ali, aqueles príncipes, aqueles governantes daquele momento ali, aqueles 25 homens representando o governo, né, da época ali, que governava o povo, eles temiam ser deportados, né? Eles achavam, não, nós não vamos ser deportados para a Babilônia, nós vamos guerrear, não vamos dar ouvido, vamos construir, vamos pensar em crescer, não vamos render a eles. Mas o Senhor está dizendo, o medo que vocês têm da espada, eu vou trazer a espada contra vocês, né? Tudo que vocês estão temendo, eu vou trazer sobre vocês, porque vocês têm colocado a confiança não em mim, mas na força dos seus braços, fazer por conta própria. E isso não tem como Deus agir. E eu vos farei sair do meio dela, e entregarei a vós nas mãos dos estrangeiros, e executarei os meus juízos entre vós. Então, quando ele diz ali, e eu vos farei sair do meio dela, isso quer dizer, o Senhor ia tirar eles ali dessa terra, né? No meio ali de Judá. Eles iam cativos, sim. Eles iam ser deportados, sim, né? Por mais que eles pensassem que eram poderosos, fortes, que eles poderiam guerrear, que eles iam construir, que eles poderiam continuar levando a vida conforme eles bem entendiam, o Senhor estava dizendo, sem mim vocês não vão muito longe. Sem mim vocês não conseguem. Sim, vai ser feita a minha vontade, mesmo que vocês não queiram me obedecer, ouvir a voz do profeta, mas a minha vontade vai ser cumprida na vida de vocês. No verso 10 diz, vós caireis a espada, e vos julgarei nos confins de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então o Senhor está dizendo aí que aqueles príncipes seriam transportados, né, para Ribá. E lá eles seriam mortos. Lá eles seriam julgados. Esta cidade não vos será como um caldeirão. Quer dizer, então não vai ser uma fortaleza. Aonde eles seriam levados, eles não estariam seguros, não seria fortaleza para eles. A cidade onde eles colocavam a força deles ali, não era uma fortaleza, porque Deus não ia permitir, né? Porque Deus é maior que a força do nosso braço. Nem vos sereis como carne no meio delas. Então, quer dizer, vocês não estão protegidos nessa fortaleza. Mas eu vos julgarei nos confins de Israel. Então é o Senhor estava falando que a maioria ali daqueles ali seriam julgados. Aleluia. Aqueles nobres que pensavam que podiam escapar, né, da mão ali do inimigo deles, lutando com a força do próprio braço, que eles estavam numa fortaleza segura. O Senhor estava dizendo, não, sou eu que vou julgar.
e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, e nem executaste os meus juízos, mas sim fizeste segundo os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Então, né, nós como cristãos, não podemos crer, né, na força de um governo, na garantia de um governo, na garantia de alguém, mas sim estar confiando em Deus. Nós não podemos confiar na economia do mundo, no poder do mundo, mas sim confiar em Deus, na provisão do alto céu, no cuidado do Senhor para a nossa vida. Nós temos que olhar com o olhar da fé e não com o olhar daquilo que nossos olhos estão vendo. Nós temos que confiar que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo, que Ele está nos direcionando para o caminho certo. E aconteceu que quando eu profetizei, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então caí sobre o meu rosto e clamei com voz alta e disse: Ah, Senhor Deus, darás tu porventura um fim ao remanescente de Israel? Então ali, enquanto ele profetizava, enquanto Ezequiel profetizava, um dos sacerdotes ali, um daqueles líderes, cai morto, né? Ali ele morre, né? O juízo do Senhor é feito na hora. Então ali ele fala: Senhor, todos seremos aniquilados, não vai existir um remanescente, né? É bem provável que aqueles homens, aqueles príncipes eram sacerdotes, né? E eram amigos, eram de convívio de Ezequiel. Mas aí, novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o Senhor logo respondia a Ezequiel: aleluia, e o filho do homem, os teus irmãos, sim, até os teus irmãos. Então, o Senhor estava dizendo, até os seus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém, aos habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra em possessão nos foi dada. Então aqui o Senhor dizendo a Ezequiel: olha, sim, até os seus parentes, até os seus irmãos, até esses sacerdotes, eles disseram para o povo que estavam em exílio, o povo que foi levado em exílio, que Deus tinha esquecido deles. Apartai-vos de Deus, porque essa terra que nós estamos, Deus deu para nós. Quer dizer, os nossos irmãos que foram levados em exílio, eles mereciam, mas nós que permanecemos, Deus deu essa terra para nós. Nós temos a força, o poder nas nossas mãos. E o Senhor está dizendo: não, até esses. Agora, Ezequiel, que o Senhor estava mais ou menos dizendo assim: Ezequiel, seus irmãos são aqueles que estão no exílio. Seus irmãos são aqueles que foram aprisionados, né? E não esses que caminham com você. Então disse: assim diz o Senhor Deus, muito embora que eu os tenha lançado para longe entre os gentios, e muito embora os tenha espalhado pelas terras, ainda assim lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde eles foram. Então o Senhor confortando agora Ezequiel, dizendo: Ezequiel, teus irmãos, esses são aqueles que foram levados em exílio, que foram espalhados, né? Porque até esses que você considera que eram teus irmãos, eles zombaram desses que foram levados. Mas, né, eles estão longe, não estão no santuário, mas eles têm feito uma adoração, eles têm trazido à memória tudo que eu sou para eles. Eles têm me adorado, né, como um pequeno santuário na terra para onde eles foram. Quer dizer, ali o Senhor dizendo que eles estavam adorando a Deus, né, mesmo em terras distantes, né? Então nós aprendemos que a presença do Senhor não está só dentro de um santuário. Nós aprendemos que a presença do Senhor, você pode ter e clamar Ele aonde você for. Aleluia. Mas aqueles que tinham ficado, não tinham sido cativo ainda, levado para exílio, estava soberbo, de vez a tentar obedecer ao Senhor e se unir em fé com aqueles que tinham sido levados exilado, eles se ensoberbeceram, eles esqueceram dos seus irmãos cativos. E o Senhor estava dizendo, né, ali que o Senhor iria, né, trazer, juntar, porque eles tinham feito um santuário, quer dizer, eles continuavam a adorar o Deus poderoso e santo. Não é o lugar em que você se encontra, mas é a forma que você adora. Não é a posição, a condição que você está, mas é a tua fé em Deus. Isso vai te nortear para um caminho seguro, para a vitória.
Portanto, disse, assim diz o Senhor Deus, eu vos ajuntarei de entre os povos e vos recolherei das nações para onde foste dispersos e vos darei a terra de Israel. Então, muitos, né, desses judeus que foram exilados, né, eles foram depois resgatados, mas vai ser resgatado totalmente todo o povo de Deus quando Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus. Então, todos serão novamente, né, trazidos a Israel. E virão ali e todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações tirarão dela. Então, essa profecia vai se cumprir totalmente quando Jesus voltar. E vai ser tirada toda abominação do meio do povo de Deus, onde Deus vai aniquilar todo o mal, onde Jesus vem com a sentença para aquele que já é um derrotado, inimigo das nossas almas. Verso 19 diz, e darei a eles um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e dará a eles um coração de carne. Então se cumprirá, né? Quando todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai ter o mesmo espírito. Que espírito que é esse? É o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Todo aquele que aceitar, então Deus ali, ele vai renovar. Ele vai renovar o povo. Deus não desiste do teu povo, aleluia. Para que eles possam andar nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão meu povo e eu serei vosso Deus. Mas quanto aos que segundo o seu coração, andarem segundo o seu coração, das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair os seus caminhos sobre as suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então o Senhor está dizendo, quanto àqueles que querem andar conforme os seus próprios caminhos, com as suas rebeliões, andar do lado do maligno, tramando contra o povo de Deus, negando a força do Deus poderoso e santo, colocando a sua força na força do braço, nas coisas materiais, esses, né, todo mal vai cair sobre eles. Todo mal vai cair sobre eles. E então os querubins ergueram as suas asas e as rodas acompanhavam eles e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Então essa glória de poder, né, ela está sobre ali o templo, sobre o povo, sobre todos aqueles que temem ao Senhor. A glória do Senhor é a que nos protege, nos livra de todo laço, todo embaraço, todo mal, toda armadilha e toda cilada. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao lado oriental da cidade. Depois o Espírito começou a me levantar e me levantou em uma visão pelo Espírito de Deus para os do cativeiro na Caldeia. E a visão que eu tinha tido subiu de sobre mim. Então o Senhor ali, né, mostrou ali a Ezequiel, né? Todos que estavam em cativeiro na Caldeia. E então eu falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então o Senhor levou Ezequiel, né? E para ele profetizar no meio dos povos cativos, né? O Senhor estava mostrando para Ezequiel, olha, esses que foram levados cativos, né? Eles têm levantado um altar para mim, eles têm me adorado, por mais que eles estão passando por situações, por mais que eles estão sendo oprimidos, por mais que eles estão sendo perseguidos, eles têm levantado um pequeno altar para mim. Eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou trazer eles, né? Mas quanto àqueles líderes lá, né? Quanto àqueles príncipes malvados, eles estavam sendo reprovados pelo próprio Deus. E o Senhor estava dizendo, porque eles estavam ensinando o caminho de perversidade ao povo, e eles estavam rejeitando, eles estavam ensoberbecidos, dizendo, olha, nós somos uma fortaleza, nós não vamos ser levados cativo, mas vocês que são cativos, Deus se esqueceu de vocês, Deus esqueceu de vocês e nos deu essa terra para nós, né? Eles estavam tipo desertando, né? Tirando os irmãos ali da promessa do Senhor, mas o Senhor vem e diz a Ezequiel, olha, até os cativos eu vou trazer, eu vou guardar, eu vou restaurar, eu tenho uma promessa para esse povo. Eu vou novamente unir o meu povo. Eu vou guardar eles. Aleluia, né? Então, a presença do Senhor é
é o que é o santuário na nossa vida. Deus não precisa de um templo, mas Ele quer que você esteja cheio da presença dEle. Aleluia! Então o Senhor levou Ezequiel para falar com os cativos, para mostrar que Ele ia restaurar, transformar, libertar, que Ele é o Deus poderoso e santo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você se encontra cativo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de uma libertação. Eu não sei qual que é a resposta que você precisa. Mas Deus, Ele é especialista em pegar aquele que está no cativeiro. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Talvez você possa estar como esse povo que estava exilado, depois foi espalhado, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus, eu tenho visto você me clamar, tenho visto você me buscar, tenho visto você se colocar diante de mim. E eu me agrado disso. Não fique preocupado com o que o homem possa fazer, mas fique preocupado com aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Me busca, clame a mim, busca a minha presença, né? E eu estou com vocês. Assim como Deus levantou Ezequiel, hoje o Senhor está usando a minha vida para dizer, Ele vai transformar esse cativeiro, Ele vai libertar, né? Ele vai colocar, Ele vai vir, olha só, e darei a eles um só coração e porei dentro deles um novo espírito e tirarei o coração de pedra e da sua carne e dará a eles um coração de carne. Então o Senhor está dizendo que Ele vai vir e Ele vai fazer, né, cumprir, Ele vai cumprir tudo que Ele tem dito. Ele vai tirar o coração de pedra, Ele vai dar um coração de carne, Ele vai dar o mesmo espírito. Ele está cuidando, Ele está zelando. Você é povo de Deus, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão da tua vida. Ele não te esqueceu, Ele te ama. Ele te ama muito. Aleluia. Então, nós só conseguimos andar nos estatutos do Senhor, né? Guardar as ordenanças do Senhor, cumprir elas, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós já tivermos em nós um coração de carne. Se nós tivermos um coração de pedra, nós não conseguimos. Então peça para o Espírito Santo de Deus te renovar, te transformar, que você venha ser habitação para o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser guardado, protegido, que você possa já viver as bênçãos de Deus na face da terra, para que você possa usufruir das bênçãos de Deus sobre a tua vida, da proteção, do cuidado. Não se preocupe, né? Se tem pessoas, governantes, príncipes, né? Seja o que for, que possa achar que tem o controle, porque tem fortalezas, porque ele tem condição, porque ele está seguro, mas o que Deus está dizendo, aquele que pensa que está seguro, né? Põe a sua confiança nas riquezas, no seu poder. Esses que tentam se proteger de alguma forma do mal que vem sobre o mundo, esses serão apanhados, esses serão, né, aquilo que eles temem vai vir sobre eles. Mas aqueles que estão como coitado, como exilado, como a parte fraca da humanidade, esses serão guardados e protegidos pelo Deus poderoso e santo. Que palavra poderosa, que palavra abençoada. Enquanto aquele povo se achava que estava numa fortaleza, estavam ali orgulhosos de si mesmos, né? E excluindo aquele povo que estava exilado, o Senhor estava dizendo, eu vou recolher o povo que foi exilado, mas eu vou permitir a espada vir sobre o orgulhoso, sobre o soberbo, sobre aquele que se apostasiou da fé. Mas nós venhamos ser encontrados diante do Senhor como esse povo, né? Que mesmo em terras distantes, que mesmo em dias difíceis, que mesmo em situações que parece que não vai ter solução, que nós venhamos levantar esse pequeno santuário ao Senhor, né? Seja qual for o lugar que você esteja, levante a tua adoração, o teu clamor, a tua confissão ao Deus poderoso e santo, ao Criador do céu e da terra, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E então você vai ver o cuidado de Deus. Ele primeiramente vai fazer, né? Ele vai tirar de você o coração de pedra. O que é o coração de pedra? O coração que já não crê mais em nada, que está fechado, que não escuta mais a voz do Senhor, que não acredita mais nas promessas, que tem, né, guardado rancor, raiva, que tem, né, virado ali uma coisa dura, que nem entra nem sai nada. Então, quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador,
nós aceitamos o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Então esse coração de pedra é arrancado e é colocado um coração de carne. E nesse grande dia, quando Jesus voltar, ele vai fazer isso, ele vai reunir todo o povo dele em toda parte do mundo, né? Tanto judeus como gentios que creem no Senhor Jesus, que crê que Jesus é o Senhor, que é o Messias, aquele que pagou o preço na cruz para nos resgatar. Essa é a palavra de Deus pela minha e pela tua vida, né? Você pode se encontrar no cativeiro, mas é lá que Deus envia o profeta, é lá que Deus entra com a providência, é lá que Deus entra com o recurso, é lá que Deus é a tua proteção. Aleluia? Não fica olhando, Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou ter a providência? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou fazer assim? Não, só confia, ora, busca no Senhor. E é Ele que vai te direcionar, é Ele quem vai ser a providência, é Ele quem vai derramar as bênçãos, é Ele quem vai ser a proteção na tua vida. Aleluia? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Independente do cativeiro em que você se encontra, mas se você tem levantado o seu altar ao Senhor, Ele está na tua vida, Ele está te guardando, te protegendo, porque você tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo, né? Então a sombra do Onipotente descansará. Você será protegido pelo próprio Deus. Amém? Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por ter falado sobre as nossas vidas, Senhor. Guarde esse meu irmão, essa minha irmã. Seja sobre essa pessoa bênção. Seja sobre essa pessoa, Senhor Jesus, o refrigério. Seja, Senhor, a segurança, a proteção. Livra, Senhor, de todo laço, de todo impedimento. Meu Pai, livra, Senhor, da mão daquele que quer dominar. Livra da mão, Senhor, daquele que quer, Senhor, acabar com a vida do teu filho e da tua filha. Proteja eles, livrando de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Meu Pai, o Senhor é um Deus que pega o pequeno, o exilado, o que está escravo e transforma, cura e liberta. Mas o Senhor abate o orgulhoso, abate aquele que põe a confiança nas coisas terrenas, Senhor. Que a nossa confiança venha estar no Senhor, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Socorre, Pai. Seja a porta aberta. Senhor, seja a providência, Pai. Faça morada nessa vida, nessa casa, Pai. Seja a libertação para essa família. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Que eles venham ouvir ao Senhor, Pai. Que eles venham fazer aquilo que aos olhos do humano é loucura, mas que eles venham permanecer confiante ao Senhor. Meu Pai, que eles não venham negociar a fé, que eles não venham retroceder, Pai. Senhor Deus, que nós venhamos ser um povo firme, atalaias do Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, confiar e crer nas suas promessas. Que nós não venhamos retroceder diante dos grandes, diante daqueles que têm se levantado, orgulhosos, Senhor, crendo nas suas fortalezas. Mas todo o mal que eles temem, né? Esse próprio mal vai vir sobre eles. Mas aqueles que colocam como pequeninos diante de ti, carente da sua proteção, carente da sua provisão. É o Senhor que guarda, é o Senhor que provê para cada vida, para cada pessoa. Pai, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. A ti toda honra e toda glória. Nós cremos nessa proteção, nós cremos nesse cuidado para honra e glória do teu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.